Bom, nós vamos dar sequência à nossa aula e eu gostaria que você pegasse a sua apostila, tá? No Marcos tem apostila? Bom. Página 6. Tópico 10. O programa de Paulo. Na aula passada, só relembrando, nós havíamos falado sobre Paulo, apóstolo dos gentios. Nós até explicamos aqui em aula que a palavra gentil significa outras gentes ou estrangeiro, dando a entender que o ministério de Paulo em Atos dos Apóstolos teve início entre os estrangeiros. Vocês devem lembrar que uma das divisórias do livro de Atos dos Apóstolos é a perseguição da igreja, ou à igreja. E a perseguição à igreja tinha como propósito, finalidade, fazer com que o evangelho espalhasse, rompesse as fronteiras de Jerusalém. E isso aconteceu, e uma das evidências disso é que em Atos capítulo 9, Paulo ele recebe autorização para ir até a cidade de Damasco. E vocês lembram qual é o país de Damasco? Sei que Damasco é a capital de um país. E qual é este país? Qual o nome deste país? Vocês lembram? Síria. Só lembrando que biblicamente nós temos a Assíria, país, capital Nínive, e nós temos a Síria, capital Damasco. Então, ou seja, em Atos capítulo 9, depois da morte de Estevão, o evangelho já havia rompido as fronteiras de Jerusalém. Por isso que Paulo foi para Damasco. E vocês devem lembrar-se que foi a caminho de Damasco que Paulo teve um encontro com Cristo, e Cristo o chamou para o apostolado. É nesse momento que começa o ministério de Paulo. E eu me lembro de ter dito para vocês que Paulo, ele foi congregado numa cidade. Vocês lembram o nome dessa cidade, deste país? A igreja que Paulo era membro ficava onde? Vocês lembram Atos capítulo 13? Cidade de Antioquia, lembra? Antioquia da Síria, porque nós temos a Antioquia da Ásia e a Antioquia da Síria. Paulo, junto com alguns pastores, profetas, mestres, serviam o Senhor naquela igreja. E a partir daquele momento, o Espírito Santo apartou Paulo e Barnabé para a obra missionária. E começa, nesse momento, o desenvolvimento do ministério de Paulo. E aqui na página 6, no tópico 10, lá embaixo, nós temos o programa de Paulo, ou seja, o cronograma, o roteiro daquilo que Paulo, iria executar. Pega aí a sua apostila, acompanhe comigo, você também em casa, por favor. O programa de Paulo, descrito em Atos capítulo 15, versículo 35, ilustra o desenvolvimento da igreja. Por favor, pegue a Bíblia de vocês, Atos capítulo 15, versículo 35. Os irmãos, aí tem a apostila? Tem? Só uma? Ah, entendi, é que eu trouxe, eu achava que vai faltar mais um então, tá bom? Atos capítulo 15, versículo 35. Vamos lá? Quem pode ler? E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Veja que primeiro, Paulo,
ele tem a preocupação de exercer o seu ministério na igreja em Antioquia. Isso traz um princípio para nós, porque uma das maiores confusões que nós temos hierarquicamente dentro de uma igreja, dentro do contexto eclesiástico, por exemplo, pela tradição, ouça isso aqui, pela tradição, nós temos essa hierarquia eclesiástica: oficial ou auxiliar, tá? Depois, o diácono. Depois, o presbítero. Depois, o evangelista. Depois, o pastor ou bispo. Pela tradição que nós estamos familiarizados, essa aqui seria a hierarquia eclesiástica, claro, com algumas modificações dependendo da denominação em que você seja matriculado. E eu estou querendo colocar isso para que você entenda como começou o ministério de Paulo em Atos. Isso é importante porque o ministério de Paulo, ele não começou fora da igreja de onde ele congregava. Ele iniciou dentro da igreja onde ele congregava. E uma das razões para que esse texto que você acabou de ler é que Paulo servia a Deus na congregação dele, na igreja onde ele era filiado, que Atos capítulo 13, sabemos que era uma igreja na cidade de Antioquia. E eu coloquei esse quadro aqui para nós entendermos o seguinte: por exemplo, Atos 13 e Atos capítulo 15, esse texto que você acabou de ler, qual que é o ofício de Paulo? Ele é o quê? Se você for pegar bem pelo livro de Atos, Paulo é missionário. E o missionário aqui hoje seria o evangelista. Por exemplo, você não irá encontrar na Bíblia a unção para missionário. Não existe, biblicamente falando, unção para missionário. Não há nenhum texto sequer para isso. Mas nós iremos encontrar a unção para evangelista. Veja o que Paulo vai dizer em Efésios 4:11. Pega aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Atos 4:11. Desculpa, Efésios 4:11. Você que está em casa também pode estar acompanhando essa leitura bíblica. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem pode ler? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, Paulo ele está expressando nesse texto que há sim a unção para evangelista. Você vai encontrar também em Tiago capítulo 5. Abra aí a epístola de Tiago, capítulo 5. Salve a memória, o versículo 19. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 19. Verifica para mim se esse texto que Tiago diz: se há alguém doente, chama os presbíteros, e a oração da fé salvará o doente. É isso ou é o 17? Vê o 17.
se eu não estou enganado, Tiago capítulo 5. 14. É o 14? Quem pode ler o versículo 14 de Tiago capítulo 5? Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia. Leiam. Tiago 5,14, voz de trovão de profeta. Vamos lá? Eu vou começar a chamar pelo nome. Quando vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. Isso é um ponto. Então você está vendo aí comigo que assim como Efésios capítulo 4, versículo 11, atesta a função para evangelista como para pastor, aí Tiago cita o cargo de presbítero. Você vai ver em Tito capítulo 1, versículo 5, vamos lá? Tito, epístola de Tito, capítulo 1, versículo 5. Um 5 da epístola de Tito. Quem pode ler? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Mais um texto que prova a funcionalidade do cargo de presbítero. E nesse caso, Tito aí é bispo, administrador. Veja aí 1 Timóteo capítulo 3. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 3. Versículo 2. Quando Paulo fala de diácono aí, que o diácono deve ser marido de uma mulher só. Versículo 12. É o 12. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Pode ler. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa, e governar bem os filhos e a própria casa. Bom, então esses textos que eu citei para vocês, Tito capítulo 1, versículo 5, Efésios 4, 11, 1 Timóteo 3, 12, Tiago 5, versículo 14, são textos que nos apresentam as funções eclesiásticas. Esse auxiliar também você vai encontrar em Atos capítulo 6, a função de auxiliar, de oficial. Bom, enfim, contudo, quando você olha para o apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, o capítulo 15, versículo 35, ele está servindo ao ministério da igreja de Antioquia no cargo ou na função de missionário, que eclesiasticamente falando é a mesma função de evangelista. O que difere aqui? Por exemplo, dessas funções, qual que é o único que tem o seu ministério fora da igreja ou fora da igreja que congrega? O evangelista. Auxiliar oficial tem que primeiro exercer o ministério na igreja local. Diácono, igreja local. Presbítero, igreja local. Por exemplo, presbítero e diácono pode ser itinerante? Pode sim, eventualmente estar ministrando a palavra de Deus em outra igreja que não seja a qual ele serve. Mas prioritariamente, o diácono e o presbítero, ele tem que ser atuante na igreja local. Agora, se a chamada dele é para evangelista, missionário, aí sim ele pode tanto servir como para a igreja local, como para outra ou outras denominações. E o pastor, o bispo? Pastor não pode ser itinerante. Ele pode, veja bem, ele pode ser pastor e pregar a palavra de Deus. Só que prioritariamente o cargo de pastor,
na igreja que ele está, na igreja que ele foi chamado. Normalmente o pastor é aquele que está à frente da igreja. Então, enfim, eu estou querendo chamar a atenção de vocês, porque Paulo, ele é evangelista, missionário, porém, ele presta contas à igreja em que ele está servindo. Aonde eu quero chegar com isso? Paulo, ele não era um itinerante irresponsável. Paulo, ele tinha cartas de recomendação da igreja, prestava conta à igreja de Antioquia de toda a obra missionária que ele fazia. Se você pegar a partir de Atos capítulo 13 até Atos capítulo 20, enquanto Paulo está viajando, você vai ver que todo término de viagem missionária, Paulo retorna pelo mesmo caminho, visitando as mesmas cidades por onde ele passou, evangelizando e fundando igreja. Primeiro, para saber como eles estão, para dar assistência, até porque tem que ter cheiro de ovelha, tem que exalar o perfume da ovelha, tem que gostar de pessoa, não tem jeito. Paulo, ele viaja e retorna, e depois ele chega na igreja e traz todo o relatório das suas viagens, e aí sim ele reorganiza-se para fazer outra viagem. Então isso é importante para entendermos que Paulo em Atos era um obreiro responsável. O que nós estamos assistindo é oficial querendo fazer função de diácono, e pode fazer isso, no entanto não tem a unção para determinadas coisas. É diácono e presbítero querendo ser itinerante, e evangelista querendo ser pastor. Está tudo errado ou não está tudo errado? Quer um conselho? Cada um no seu quadrado, mas lembre-se, você, ao aprender o exemplo de Paulo, precisa dar satisfação nos seus atos. Isso é para nós começarmos a aula de hoje, tá bom? Pois é. Apóstolo seria o quê? Bom, a questão do apóstolo, há uma grande, um grande debate sobre o apostolado de Paulo, porque se você analisar bem, quais são os requisitos, biblicamente falando, para que alguém possa ser considerado apóstolo? A começar que o termo apóstolo significa enviado, embaixador. Se você pegar um apóstolo no Novo Testamento, é aquele que evangeliza, que sai em missão, prega o evangelho e funda a igreja, prepara obreiros para colocar na direção da igreja e parte para outra obra. Isso é a função de um apóstolo, biblicamente falando. E os requisitos para ser um apóstolo são esses: primeiro, ter sido chamado por Cristo, diretamente dele. 2, ter testemunhado de forma ocular Jesus ressuscitado. 3, ter realizado milagres semelhantes aos milagres que Jesus realizou. Eu te pergunto, Paulo se enquadra nesse perfil? Sim ou não? Sim. Porém, qual é a maior dificuldade, por exemplo, dos Gálatas, da epístola que nós vamos estudar mais para frente, de aceitar o ministério de Paulo? Eles contestam o apostolado de Paulo, porque Paulo, ele não foi um dos 12, e dentro do conceito da igreja primitiva, apóstolo, de fato, somente eram aqueles 12 escolhidos por Cristo. Mas Paulo contesta e defende o seu apostolado que, primeiro, ele foi chamado diretamente por Cristo. Isso está onde? Atos 9. Quem é que aparece a Paulo no caminho de Damasco?
Cristo. Quem é que fala com Paulo dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Cristo. E é naquele texto que Paulo é separado como apóstolo, foi chamado diretamente por Cristo. 2. Paulo viu Cristo ressuscitado. Viu ou não viu? Viu? Caminho de Damasco. Quem está falando com ele é o Jesus ressuscitado, em forma de uma claridade. Amém? Amém? Amém, pastor? Terceiro, Paulo realizou milagres que Jesus realizou? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você vai ver em Atos capítulo 28, Paulo orando por todos os enfermos na ilha de Malta e os enfermos sendo curados. Paulo em Atos 19, aliás, Atos 20, vai orar e Eutico vai ressuscitar, mesmo milagre que Jesus realizou. Então, portanto, Paulo preenche os requisitos para ser um apóstolo. Agora, a pergunta que surge é: hoje há possibilidade de alguém se auto-intitular apóstolo? O que vocês acham? Eu acho que assim, titular apóstolo pode. Cláudio, por favor, prega 2 copos com água para mim, por gentileza. Pode ou não pode? Pode ou não pode, gente? Vamos lá. Poder pode. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, pelo significado da palavra apóstolo, que é enviado, embaixador, então uma pessoa pode se autodenominar apóstolo. O problema é que para alguém ser ungido apóstolo, precisa ter um primeiro apóstolo. Sim ou não? Vamos lá. Quem é que consagra o diácono? Ou pastor evangelista? Quem é que consagra um evangelista? Quem é que consagra um pastor ou um bispo? Um pastor ou outro bispo. E apóstolo? Quem é que consagra apóstolo? O outro? Aí eu te pergunto, se essa onda de apóstolo que surgiu e que está em nosso meio, então tem que ter um primeiro apóstolo. A pergunta que surge é: quem é esse primeiro apóstolo para ungir o outro apóstolo? E ninguém sabe. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Bom, obrigado. Eu, particularmente, isso aqui é opinião minha, tá? Eu não vejo nada de errado de uma pessoa querer se autodenominar apóstolo. O que eu coloco aí uma reticência é que normalmente quando alguém se autodenomina apóstolo, ele traz a sensação de que ele é superior a todos esses cargos aqui, que ele está no topo da pirâmide. Eu não sei se vocês sabem, mas, e aí a internet está aí para isso, tá? Mas já tem a unção para rei da igreja aí. Rei da igreja. Tem um cidadão aí no Nordeste, e o vídeo dele está no YouTube, em que no dia da consagração dele, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo, todo mundo falando mistério, e um cidadão com um jarro de óleo, né, derramando óleo na cabeça de um cidadão que está vestido com manto real e uma coroa de rei na cabeça. Naquele momento ele estava sendo consagrado ao rei da igreja. E se eu te disser que já tem a unção para arcanjo? Primeiro tem que voar, né, para ser arcanjo. Tem, irmãos, unção para arcanjo. Então, cada dia surge uma novidade, porque, veja bem, quanto mais no topo da pirâmide, mais status. Então, eu faço essa reticência na questão do apóstolo. Não vejo nada de errado, porém, uma outra coisa que eu coloco em observação é que o tal que se diz apóstolo, a pessoa que é apóstolo hoje, ele não pode dizer que tem as mesmas chancelas, a mesma patente dos apóstolos de Cristo, que isso não existe. Então, de acordo com o padrão dos apóstolos de Cristo, não há possibilidade de alguém ser apóstolo hoje. Mas se você pegar pelo significado do termo, podemos aí ter normalmente. Essa é a reticência que eu faço. Então, por isso que Paulo
ele sofreu tanto ataque no seu apostolado, ele sempre defendeu isso, né? Porém, ele vai dizer o seguinte, em uma das suas defesas: conheça alguém que subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, que a ele não foi lícito falar. Ele está falando dele mesmo, que subiu no céu. Se ele subiu no céu, ele viu quem? Estava falando com quem? Vamos voltar? A grande resposta a esse programa veio dos prosélitos gentios. Eu já expliquei o que quer dizer prosélito, dos pagãos e das igrejas, aí página 7, que surgiram no departamento provocado pela sua missão, que tinham membros tanto judeus como gentios. Em várias ocasiões, Paulo declarou que estava voltado em sua mensagem para quem? Gentios. Para os gentios. E eu até disse aqui na aula passada, que quando Paulo se converte em Atos capítulo 9, 3 dias depois ele está entre os judeus pregando o evangelho. Eu te pergunto, os judeus recebem Paulo de braços abertos? De maneira nenhuma. Aliás, Paulo tem uma dificuldade enorme de convencer os judeus de que ele, primeiro, é transformado, e segundo, que ele é um apóstolo. Por quê? Porque foi justamente os judeus vítima das crueldades de Saulo, que é Paulo. Então, ele tem dificuldade, e ele entendeu, agora preste bem atenção nisso, Paulo entendeu que quando ele chegou para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, isso tinha um propósito. Ouça isso aqui: toda rejeição humana tem um propósito divino na vida de um escolhido. Todos os que são escolhidos, em algum momento sofrerão rejeição. E a rejeição aqui, no caso do apóstolo Paulo, era Jesus direcionando o seu ministério, dizendo: Paulo, aí já tem obreiros demais, eu te quero, ou melhor, já tem apóstolos demais, eu te quero pregando para os gentios. Então aqui nós podemos extrair uma lição espiritual. Às vezes, a rejeição de um escolhido é Cristo direcionando a vida da pessoa para um outro patamar ou para uma outra missão. E aí a gente precisa ter maturidade espiritual, como Paulo teve, de entender qual era a missão de Cristo na vida dele. Ok? Dando continuidade. Outro episódio desse programa paulino é que a rejeição da mensagem pelos judeus confirmou sua mensagem como apóstolo de quem? Dos gentios. Acelerou o crescimento da igreja, independente da sinagoga, e fez com que fosse distinguido o judaísmo do cristianismo. Tópico 11: a teologia de Atos dos Apóstolos. Ponto 1: a atuação de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. A história narrada no livro, que conta a expansão do evangelho da igreja, não é somente um relato histórico, mas é a apresentação das ações de Deus que acompanham sua intervenção na história humana. Isto vem desde o Antigo Testamento, passando pelos evangelhos com Jesus Cristo, até a época da igreja, através da atuação do Espírito Santo. Os acontecimentos descritos são realizados de acordo com a vontade de quem? De Deus. E a vida da igreja é o resultado da direção de quem? Deus. Então Deus está por trás da história do livro de Atos. Porque veja bem, abram comigo em Gênesis 3,15. Veja como que Deus está por trás do livro de Atos dos Apóstolos. Gênesis, você que está em casa, também pode abrir a sua Bíblia, em Gênesis 3, versículo 15. Quem pode ler? E porém inimizade entre ti e a mulher, e
entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, esse texto aí todos nós conhecemos. Trata dos desfechos, dos juízos de Deus para cada indivíduo da queda. Para Eva, o que Deus disse? Multiplicarei as dores de parto. Para Adão, qual foi a sentença? Do suor do teu rosto comerás. E para a serpente? Para a serpente, entra esse texto: Deus executa o juízo. A semente da mulher. E quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher, gente? Do texto, quem é essa mulher? De Gênesis 3,15. Da semente da mulher, de quem Deus estava falando? Eva. Claro que todas as mulheres que foram entrar no programa da vinda, do surgimento de Cristo, fazem parte da cadeia da promessa. Mas aí Deus está falando com a mulher. A mulher foi vítima do engano da serpente. Então Deus está executando o seu juízo. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da semente da serpente. E aí nós temos aqui a primeira promessa da igreja, a primeira menção de Cristo na Bíblia. Gênesis 3,15 é a primeira profecia acerca do advento de Jesus Cristo, consequentemente de sua igreja. O que chama a atenção é os detalhes desse texto. Primeiro grande detalhe: o verbo esmagar aí está no presente ou no futuro? Vamos lá, gente? Hã? O verbo aí de Gênesis 3,15 está no futuro. Esmagar não está no presente. Eu esmagarei. Ou foi esmagado. Não, o verbo aí está no futuro. Eu te pergunto: Jesus já esmagou a cabeça da serpente? Sim ou não? O que vocês acham? Vejam Romanos 16. Se eu não me engano, Romanos 16, versículo 16, onde fala que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. É o 20, 16, 20, Romanos. Venha para nós, presbítero. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás. Satanás Debaixo dos pés de vocês. Ouça isso aqui. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Gênesis 3,15, Deus está prometendo que a semente da mulher esmagará a cabeça da semente da serpente. Então vamos lá. Paulo, ele está dizendo em Romanos que Deus, por intermédio de Jesus, esmagará a cabeça de Satanás. E aonde acontecerá esse esmagamento da cabeça? Depois da batalha do Armagedon, no juízo final. Apocalipse 20. Então vamos lá. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, que Deus, que o diabo
está debaixo do seu pé. Alguém já ouviu isso aqui? Claro, pela autoridade. Eu entendo que quem fala isso, na maioria das vezes, ele usa como base bíblica o texto que diz lá de Mateus, que Cristo, ele nos dará autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e não nos fará dano nenhum o veneno desses animais, ou seja, imunidade através da autoridade do nome de Jesus. Isso de fato é verdade. Só que quando Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, afirmando os discípulos que ao ponto de que eles, quando fossem evangelizar o mundo, se eles pisassem em serpentes e escorpiões, esses animais, através dos seus venenos, não fariam mal nenhum. E ali Jesus está falando de fato literal. Por quê? Porque ali, o primeiro momento em que os discípulos estão evangelizando o mundo, eles têm que passar por desertos. E os desertos da Judéia, de Jerusalém, eram infestados de escorpiões e de serpentes. E muitos morriam por causa dos venenos. E quando Cristo, lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, está dizendo: olha, vão, e se pisar na autoridade do meu nome, vocês não sofrerão dano algum. Ele está falando literalmente, não está falando de Satanás. Então, muito cuidado, porque o diabo, ele não está debaixo do nosso pé ainda. Nós temos a autoridade do nome de Jesus para mantê-lo longe, para expulsar, isso nós temos, mas para salmodiar e dizer que o diabo está debaixo do meu pé, isso soa até como um desafio a Satanás. Paulo, ele vai dizer em Corinto que nós não devemos negligenciar os ardis de Satanás. Outra coisa, na epístola de Judas, quando o arcanjo Miguel está em luta corporal com Lúcifer pelo corpo de Moisés, chega um determinado momento da luta do arcanjo Miguel com Lúcifer, que ele não consegue vencer Lúcifer, e o que ele diz? O Senhor te repreenda. Aí eu te pergunto, se um arcanjo, o arcanjo Miguel, que em uma noite só matou 185 mil soldados assírios, que uma vez só estendeu a sua espada e matou 30 mil judeus, se ele é o guerreiro de Israel, se ele não pôde contra Satanás, eu te pergunto, quem somos nós para dizer que o diabo está debaixo dos nossos pés? Claro, há algo de errado na expressão? De maneira nenhuma. Eu acredito que, repito, que quem fala isso usa aquele texto de dizer que nós vamos pisar e nada vai acontecer. Mas muito cuidado, não chama o diabo de desafio, se você não pode com ele. Esse é um problema. Então, veja, Jesus, depois da batalha do Armagedon, no juízo final, aí sim, ele esmaga a cabeça de Satanás. Isso é o ponto. O texto lá de Gênesis 3,15 também diz que a semente da serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. Eu te pergunto, aonde aconteceu essa ferida? Aonde o diabo feriu o calcanhar de Jesus? Pense um pouquinho. Din, dom, não. Din, dom, na cruz. Vamos lá. A semente da serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. Isso literalmente aconteceu na cruz. De que forma? Quando Cristo estava sendo pregado, o seu pé foi colocado um em cima do outro, e o soldado romano veio com um cravo de 16 centímetros, perfurou o peito do pé
e atravessou e vazou no calcanhar e fixou na cruz. Ali, de fato, ele feriu o calcanhar. Mas essa expressão, ela vai mais além do que o cravo no calcanhar de Jesus na cruz. Quando Deus disse que a semente da serpente feriria o calcanhar de Jesus, Deus está dizendo ali, em outras linhas, que o diabo sempre seria pedra no sapato de Jesus, seria sempre uma pedra de tropeço no pé de Jesus, consequentemente na sua igreja. Isso quer dizer que o diabo sempre tentaria atrapalhar o grande projeto de Deus. E qual é o maior projeto de Deus em Gênesis 3,15? A igreja de Atos dos Apóstolos. Essa igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, ela sempre foi perseguida. Todas as vezes que Deus entrava em cena na igreja primitiva, o diabo sempre aproximava-se para tentar fazer com que a igreja tropeçasse. Quer ver um exemplo disso? Quando a igreja nasce em Atos capítulo 2, alguém está dizendo assim que os crentes estão bêbados. Quando em Atos capítulo 3, Pedro e João estão pregando o evangelho, eles são presos, porque eles entenderam o seguinte: olha, vamos calar a boca dos pastores e as igrejas se dispersarão. O resultado disso é que quando Pedro e João saem da prisão, eles pregam o evangelho, mais 4.000 almas se rendem aos pés de Cristo. O diabo percebeu que atacar a igreja de dentro para fora não resolveu, de fora para dentro, com a prisão dos pastores, não resolveria o problema. Então eles vão atingir a igreja de dentro para... Aí eles entram no casal, Ananias e Safira, de dentro para fora. Não resolve o problema. Aí o diabo se levanta, tenta calar a boca de Estevão, não consegue, porque na morte de Estevão, Paulo se rende a Cristo em caminho de Damasco. O diabo tenta interferir no evangelho, mas Paulo, ele vence o deserto, prega o evangelho, chega em Roma e o evangelho é anunciado. Então perceba que sempre o diabo será já ouviram a expressão calcanhar de Aquiles? Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos algo em nossa vida que sempre... aquela desgraça que eu fiz. Todos nós temos isso. É o calcanhar de Aquiles. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que em Gênesis 3,15 nós temos a atuação de Deus em Atos dos Apóstolos, porque tudo que acontece em Atos dos Apóstolos, Deus está por trás. Então, nesse ponto 11, nós temos a teologia de Deus em Atos, que nasceu em Gênesis 3,15. Ponto 2, nós temos em Atos dos Apóstolos a centralidade de Jesus. Isso quer dizer que o livro tem como principal ícone, o principal personagem quem? Jesus. Quem é que atua no livro de Atos dos Apóstolos? Quem é que atua no livro de Atos dos Apóstolos, gente? Jesus. Eu vou lhe explicar por quê. Primeiro, quem é que batizou a igreja? Foi o Espírito Santo ou Jesus? Mas aí eu queria uma confusão agora, né? Jesus e o Espírito Santo não é a mesma coisa? Deus não é Jesus e o Espírito Santo? Quem aqui tem dificuldade de entender a Trindade? Quem aqui tem dificuldade de entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, com funções diferentes? Por exemplo, alguém aqui gosta de ovo? Quem come ovo? Muito. Oh, Jesus. Uma saladinha com ovo, um arroz, um feijão, uma coca gelada. Desviou o foco, né? Por que eu citei o ovo aqui? Por exemplo, o ovo tem quantas substâncias? Quantas substâncias? 3.
A casca, a clara e a gema. Mas deixa de ser um? Não. Se você pegar pela culinária, quem estuda culinária vai entender que a substância que se encontra na casca não se encontra na clara, e aquilo que está na clara não se encontra na gema. Tanto a casca, tanto a clara quanto a gema tem funções específicas dentro de um organismo humano, mas não deixa de ser um. Assim é a Trindade. Por exemplo, qual é a função de Deus na Trindade? Qual que é a maior função da igreja? Qual a maior função de Deus na igreja, no mundo, na sociedade? O que Deus fez? Deus criou o mundo. Deus criou tudo. Está lá no relato de Gênesis 1. Ponto. Segundo ponto. Jesus na Trindade, qual é a sua função? Salvar. Ele veio para buscar aquele que se perdeu. Então, a função de Deus na Trindade é criar. Jesus e o Espírito Santo. Consolar, batizar, restaurar, regenerar. Mas os três não deixam de ser um. Por exemplo, quando Deus está criando, quem está presente? O Filho e o Espírito Santo. Um exemplo: Deus disse, ele começou a criar, Deus disse: haja luz. Esse haja é Jesus. O haja ali é o verbo, o mesmo verbo de João 1:1, que diz: no princípio o verbo estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Deus, quando criou e disse haja, o haja ali é Jesus. E o Espírito que pairava sobre as águas? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então a Trindade está presente. Quando Deus está atuando, a Trindade está presente. Quando Jesus nos salva, ou quando Jesus veio para salvar, para curar, por exemplo, quando Jesus te cura, quem é que está presente naquele momento? Deus e o Espírito Santo. Quem aqui já foi alvo da cura de Jesus? Alguém aqui foi curado por Jesus? Olha só, naquele momento em que você foi curado, quem estava te curando? Quem estava te curando? Jesus. Mas quem é que estava presente? E Deus. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Por exemplo, no dia em que você foi batizado, quem te batizou? O Espírito Santo ou Jesus? Quem te batizou foi Jesus com o Espírito Santo. Nós temos uma dificuldade para entender essa grande questão aqui. Nós somos batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? E aí? A pergunta é: somos batizados no Espírito Santo ou somos batizados com o Espírito Santo? E aí, hein? Falamos sobre isso aí no passado. E aí? Com ou no? Somos batizados, corretamente falando, gente, veja bem, eu falar isso numa pregação, eu vou criar confusão na mente de quem está me ouvindo. Eu falo isso numa sala de aula, porque nós precisamos aprender de forma correta. Então, o termo correto é: somos batizados no Espírito Santo. A diferença é que quando eu uso o termo com o Espírito Santo, eu estou dizendo que o Espírito Santo é um adicional. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu estou dentro do Espírito Santo. Andar no Espírito.
Então, quando eu sou batizado no Espírito aqui, eu estou mergulhado no Espírito, porque o batismo é imersão, sim ou não? E quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu estou sendo mergulhado no Espírito Santo. No dia que você foi batizado nas águas, quem te batizou? Ou você se jogou lá e se batizou? Hã? No dia que você se batizou, quem te batizou? O pastor. A mesma coisa funciona no batismo no Espírito Santo. É como se você estivesse sendo mergulhado no rio do Espírito por Jesus Cristo. Então vamos lá. Quem te batiza ou quem te batizou olha eu fazendo confusão. Quem te batizou no Espírito Santo foi Jesus. Então no dia em que você falou em línguas estranhas pela primeira vez, por favor, Jair, vem cá. É mais ou menos isso aqui, ó. No dia em que você falou em línguas estranhas pela primeira vez, é como se Jesus tivesse pegado você e batizado no Espírito Santo. E quando você se levantou, você falou em línguas. Então, a expressão correta é no Espírito Santo. Quando eu utilizo o termo com o Espírito Santo, eu estou dizendo que o Espírito Santo é um adicional, como um tempero na comida. Não há nada de errado nisso, mas a ideia correta é no, porque o Espírito Santo é como um rio, em que Jesus nos batiza e saímos de lá falando em línguas estranhas. Ok? Intervalinho aí de 10 minutinhos.